Graça e paz sobre a tua vida, amado amigo e irmão. Precisamos entender o propósito de nossas vidas. Precisamos compreender a vontade de Deus e nos sujeitarmos a essa vontade. Principalmente quando a gente lê a Escritura. E em Apocalipse fala acerca dos selos e, mais do que a abertura dos selos, os eventos que irão ocorrer, precisamos entender a nossa vida nesse contexto como um todo, porque se entendermos, agiremos conforme a vontade de Deus. Mas se não entendermos, nós não entenderemos nada, não cumpriremos o nosso papel, não exerceremos aquilo que seja a vontade de Deus. Mas seremos religiosos e muitas vezes apontaremos mais a condenação do que qualquer outra coisa. Isso que a gente precisa entender. Que tem o papel dos selos, por exemplo, da abertura, logo depois do livro, que o único que poderia abrir é o cordeiro e romper os selos. Do que falam esses selos? Isso que a gente lê no capítulo 6 de Apocalipse. Fala simplesmente da vinda. Diz assim, olha, então viu o cordeiro, isso João falando, né? Então viu o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, com o barulho de um trovão, venha. Bom, e aí a partir desse momento começa uma sessão dessa abertura dos selos e uma sequência de ações de anjos atuando que revelam ações que estariam ou que ocorrem na Terra. Bom, mas o que a gente deve entender disso? São eventos que estão relacionados aqui a guerras, a fome, carestia, terremotos, perseguições e assim vários outros. Sol ficar negro, a lua vermelha, as estrelas caírem. Tudo isso são eventos, sequências ou eventos que irão ocorrer ou que estão ocorrendo que na realidade falam acerca da vinda do Senhor, da volta do Senhor. São os fins dos tempos. Isso que a gente precisa entender. Mas mais do que isto, qual é o impacto disso na nossa vida? A nossa responsabilidade está aí, em conhecer a vontade de Deus, conhecer o que Ele deseja, conhecer o nosso Senhor e entendermos nós como filhos, como partes do corpo, como membros do corpo, qual é o nosso papel nessa história toda, porque se não entendermos, não cumpriremos a vontade de Deus. E o nosso papel como filhos é revelar Deus, fazer da nossa vida a sua vontade, fazer da nossa vida uma oferta em favor da sua vontade, para que seu plano, seu propósito se cumpra. E nós, como igreja, exercemos a nossa função. E isso é fundamental entendermos. Nós fomos chamados para sermos filhos, para andarmos de modo digno de uma vocação que Deus planejou. E essa vocação, esse chamado, traduz em quê? Em andar segundo as virtudes de Deus, manifestar Deus ao mundo. Mas para manifestarmos Deus ao mundo, nós precisamos ser seus imitadores. Para sermos seus imitadores, nós precisamos santificar o procedimento. E aí é que está o X da questão. Nós santificamos o procedimento não segundo o propósito de nos aproximarmos de Deus. Porque não precisamos aproximar de Deus. Nós estamos nele. Nós temos acesso à sua presença, acessamos da sua vida, recebemos de tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, não para nos aproximarmos dele. Então, santificamos não para aproximarmos de Deus, e sim para que nós aproximemos as pessoas de Deus, agindo como Deus, sendo imitadores de Deus. Isso que nós precisamos entender. Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente santificar o procedimento para levar Deus até as pessoas. Se entendermos isso, fica mais fácil viver o Evangelho, viver a vontade de Deus, cumprir o seu propósito. Por que santificamos? Como santificamos? Santificamos quando nós rejeitamos as paixões humanas, quando rejeitamos os desejos da carne em favor daquilo que as virtudes de Deus, o fruto do Espírito, a manifestação do fruto do Espírito que nós recebemos.
pois o Espírito derramou de forma abundante em nossas vidas da graça, do amor. Ele nos capacitou, deu-nos a autoridade para vivermos como filhos de Deus e rejeitarmos as paixões humanas. Pedro fala sobre isso, que nós somos participantes, coparticipantes da natureza divina. E recebemos isso por quê? Para vivermos conforme o pensamento natural? Claro que não. Nós fomos habilitados, nós somos participantes da vida de Deus para poder rejeitar a natureza humana e viver neste mundo como filho de Deus, imitando a Deus. Na realidade, sendo imitadores de Jesus Cristo. Por isso, a nossa jornada de santificação, ela implica em quê? Em abandonarmos o pensamento natural, a forma de agir segundo o pensamento natural, para pensarmos e agirmos como Cristo. Sermos o Cristo de Deus neste mundo. Isso é a santificação. Fazemos isso para quê? Para revelar Deus ao mundo. Por isso somos uma nação, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ao entendermos isso, nós, na realidade, o que a gente faz? A gente nega a nós mesmos, tomamos a cruz e seguimos a Cristo. Para que o mundo possa conhecer o Pai, nosso papel, nosso propósito de vida é revelar o Pai ao mundo. E precisamos fazer isso. E fazemos isso no processo de santificação, para que ele seja conhecido. Por isso não importa os tempos e épocas. Importa sim a maneira como vivemos, a maneira como revelamos o Senhor e como conduzimos as pessoas ao conhecimento de Deus, pois esse é o nosso papel. Somos embaixadores do reino, somos reconciliadores dos homens com Deus e assim cumprimos a vontade do Pai. Que a gente possa entender essas coisas, que a gente possa compreender a importância de santificar o procedimento, de rejeitar os nossos desejos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, atos de corrupção que não revelam o Pai ao mundo. E vivemos uma vida de santificação que o revela, que mostra a sua justiça, que mostra a sua vontade, que revela quem é, que manifesta graça, compaixão, amor, misericórdia para as pessoas, conduzindo-as ao conhecimento de Deus. Nós possamos compreender essas coisas, rejeitar o pensamento natural e nos conduzir na vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.